Obrigado, Jean, pelo convite, agradecer a presença de todos, né? Jean, só me confirma, então, é meia hora, 40 minutos? Você tem até, no máximo, 50 minutos, para a gente ficar com tempo aí de 10, 15 minutos. A gente tem até meia-noite para conversar, então tem tempo ainda. Não, perfeito, não vai chegar lá, não. Todo mundo cansado já de Rússia o dia inteiro. Bom, então é isso, agradecer a presença de todos e já vou começar, então, a minha fala, né? Eu vou falar, o que eu quero explorar hoje aqui é essa relação entre a fenomenologia desenvolvida nas investigações lógicas com a metafísica, né? Essa relação ela é um pouco intrincada, né? Nós temos muitas disputas interpretativas sobre essa relação até hoje, né? É uma disputa que já desde o início da fenomenologia começou a ter essa tentativa de entender tentativa de compreender a relação entre fenomenologia e metafísica, né? Mas até hoje nós temos ainda linhas interpretativas muito, digamos assim, mutuamente excludentes, não é? Então, algumas delas, né? Naquele último parágrafo da introdução ao segundo volume, que o título é Princípio da ausência de pressupostos nas investigações em teoria do conhecimento, tem uma interpretação mais cravada de que, dado esse princípio, as investigações não se relacionam com a metafísica, né? Então, a fenomenologia não tem nada a ver com a metafísica, né? Então, do princípio de neutralidade metafísica em teoria do conhecimento, se extrai a completa neutralidade metafísica da fenomenologia, certo? Com isso, essa primeira fenomenologia, então, a fenomenologia tal como ela aparece nas investigações, quando ela faz a sua estreia pelas investigações, como psicologia intencional, né? Ou seja, uma teoria das vivências psíquicas, né? Uma psicologia descritiva no sentido redutivo mesmo, né? No sentido de se reduzir abstrativamente a esse domínio das vivências, né? Então não lida com a questão acerca da existência do mundo externo. Essa é a interpretação mais rápida que se tem desse princípio, né? Não a fenomenologia não lida com a questão acerca da existência de fatos. Então se reduz a uma psicologia conceitual intencional. Bom, além disso, nós temos também uma linha interpretativa que é forte, já foi mais forte, né? Hoje não tanto, mas prevalece ainda, de que as investigações adotam uma espécie de realismo clandestino, né? Ou seja, por mais que não defenda expressamente uma tese realista, o realismo atua como pano de fundo da teoria do conhecimento que está ali em questão, que está ali em jogo, né? Então, as investigações preservariam ali um dualismo absoluto que coloca uma consciência e um mundo em si, né? Esse conceito de mundo em si ainda é o único conceito de mundo que a fenomenologia tem à disposição, somente depois que teria um conceito de mundo mais consistente com a fenomenologia, né? Com isso, então, você tem aí um realismo, né? Uma tese realista, uma tese metafísica, né? E isso meio que está de acordo com a primeira interpretação que eu apresentei, porque seria isso, quer dizer, tem um mundo em si, mas a fenomenologia não lida com esse mundo, ela lida com as vivências, né? E também há quem defenda que nas investigações nós temos um impasse com relação à metafísica, né? Ou seja, um impasse que só é resolvido pela virada transcendental. Então, a fenomenologia tem que aguardar pela sua maturidade, digamos assim, que só vai aparecer com o recurso metodológico das reduções, melhor dizendo, a partir da qual ali o Russell defenderia uma espécie de idealismo da consciência, ou seja, só a partir das reduções, né, nós temos uma interpretação metafísica, né, do mundo, o mundo como dependente da consciência, como, enfim, e aí você tem a consciência compreendida como esse... não sei como denominar isso, a não ser chamando de idealismo da consciência, tá? Bom, algumas, né? Então, tentando mapear um pouco essas interpretações que foram muito presentes, né? Temos muitos comentadores que defendem essas linhas e tudo mais, da fenomenologia, tal como ela surge ali nas investigações lógicas, né? Então, essa relação, ela é bem, digamos assim, ela é bem
atritada, né, entre fenomenologia e metafísica. Bom, nessa exposição aqui, eu quero tentar mostrar, né, que o empreendimento fenomenológico, tal como é apresentado ali nas investigações, é indissociável de uma intenção metafísica de fundo. Tá? Então, essa intenção de fundo, ela chega a ser bem explícita, na verdade, nada de fundo, em alguns textos, não nas investigações. As investigações é uma coisa complicada mesmo. E aqui, nessa exposição, eu vou me centrar em um desses textos. Ele é um texto de 1898 ou 99, a datação não está muito exata, e o texto se chama A Teoria do Conhecimento e as Questões Centrais da Metafísica. É uma conferência que o Russell deu por volta aí de 98, 99, né? Então, na época das investigações, né? Dado que os prolegômenos foram escritos em 96, né? Então, na época aí das investigações lógicas. Então, acho que é bem ilustrativo esse texto para a gente entender como que se relaciona, né? Metafísica e fenomenologia na época da estreia ali da fenomenologia, né? Em que a fenomenologia faz sua primeira aparição. Então, aqui essa ordem vai ser bem, enfim, didática, né? Quer dizer, eu vou apresentar primeiro, bem resumidamente, assim, a finalidade das investigações lógicas, né? Com respeito ao seu tema central, que é a teoria do conhecimento, né? E depois eu vou apresentar esse texto, né? O que o Russell diz acerca da metafísica nesse texto. A partir daí eu tento iluminar, então, a questão da metafísica nas investigações. Bom, o objetivo, então, das investigações, ele pode ser resumido de modo tão direto quanto este. No primeiro volume, lá nos prolegômenos, a ideia é, com a refutação do psicologismo lógico, admitir a possibilidade do discurso sobre objetos ideais, dar direito de cidadania aos objetos ideais. Certo? Então, o psicologismo, o que é o psicologismo? Né? Em todas as suas subespécies, né? O psicologismo é a tentativa de derivar princípios puramente lógicos de fatos. Né? Bom, mas os fatos são contingentes. Né? Eles poderiam ser, poderiam não ser, poderiam ser de outro modo, etc. Então, a partir de outros fatos, nós teríamos outras leis lógicas. Né? Logo, também essas leis seriam contingentes, porque os fatos são contingentes. Né? Elas seriam relativas aos fatos que as fundam. Né? Isso é uma citação do Russell. Bom, Russell pretende validar o discurso sobre objetos ideais a partir dessa argumentação apagógica, né? Essa redução ao absurdo. Nós assumimos a premissa de que as leis se derivam de fatos, mostramos que os fatos são contingentes, então se conclui que leis não podem ser derivadas de fatos, uma vez que as leis não são contingentes. Leis são necessárias. Né? Então as afirmações psicologistas suprimem-se a si mesmas, porque elas não têm a força de uma lei. Né? Elas são contrassenso, absurdo. Né? Termos técnicos do Russell para caracterizar esses argumentos autocontraditórios. Né? E a contradição do psicologismo é tentar, então, derivar a necessidade das leis da contingência dos fatos. Certo? E muita atenção aqui na ênfase em fatos. Né? Isso vai ser importante porque eu vou desenvolver aqui. Bom, então, com isso, o conceito de ser se mostra equívoco. Né? O ser é o ser real, cuja marca distintiva é a temporalidade, e o ser ideal, que a marca distintiva é a intemporalidade. Né? Russell faz referência às verdades de razão, verdades de fato, do Leibniz, às relações de ideias e questões de fato do Hume, para marcar uma citação do Russell, né, o conhecimento correto das diferenças gnoseológicas mais fundamentais, a diferença entre o real e o ideal. Então, o real sendo contingente, aquilo que pode ser de outro modo, ou mesmo não ser, e o ideal é o necessário, aquilo que é impossível se pensar como não sendo deste modo. Né? E não porque não podemos pensar porque não pode ser de outro modo. Né? A necessidade está na coisa. Né? Bom, admitindo a possibilidade, então, desse platonismo lógico, né, e não tem problema em chamar isso de platonismo lógico, nesse primeiro volume, isto é, a possibilidade de objetos ideais. Então, o segundo volume, as investigações para a fenomenologia e para a teoria do conhecimento, esse é o título, né, do segundo volume, pretende dar conta do problema do conhecimento. E vai privilegiar, sem dúvida, o conhecimento desses objetos ideais, que agora existem, têm direito de cidadania, como eu disse, né? Mas não ignora o problema do conhecimento de objetos reais, né? Isso é uma questão interessante, porque nas investigações, de fato, predomina ali as investigações sobre a atestação intuitiva de objetualidades ideais,
objetos categoriais, etc, etc. Mas tem ali também avança-se, né, teses, né, enfim, propositivas ali sobre o conhecimento de objetos reais. Bom, e o resultado é, então, que, assim como não há nenhum enigma ou nenhum mistério quando falamos sobre objetos reais, coisas, eventos, etc., também não há mistério quando falamos sobre objetos ideais, teorias matemáticas, leis lógicas, etc. Sei lá, árvores e números não são dados, né? Números não são construídos, são dados. A árvore é um objeto do mundo e não um construto do meu pensar. Também uma equação matemática é um objeto, não mundano, mas não é um ente psíquico, como que é o psicologismo, né? Esse é o platonismo do Husserl, né? Que nada mais é que a recusa de reduzir os objetos ideais, que são intemporais, aos objetos reais, que é o nosso pensamento, nossos atos de pensar, que são temporais e mundanos, né? Então, como diz o Husserl, eu cito, não há teoria do conhecimento no platonismo, mas sim a simples aceitação honesta de algo que, obviamente, é dado e é anterior a toda teoria e à teoria do conhecimento. Então, nesse ponto, eu sigo na citação, ainda está longe de ser uma teoria do conhecimento se simplesmente dissermos, mesmo diante de tais disputas, dissermos o seguinte: tais objetualidades que não são dadas sensivelmente, que não são percebidas no sentido usual, são, no entanto, dadas em evidência e são, por óbvio, substratos de predicações válidas. São, portanto, objetualidades e as chamamos de ideias, em contraste com as objetualidades da experiência. Sem polêmica em subscrever o platonismo, sem problema, né? Bom, então, primeiro, nós admitimos que a categoria de objeto não se restringe a objetos reais, cuja marca é a temporalidade, né? Também abrange objetos ideais, objetos intemporais. O ser é equívoco, né? Essa é a tese do Husserl sobre o ser, digamos assim, nessa sua primeira fase. Com isso, temos uma definição de objeto. Qual que é? A definição, digamos, platônica, né? Objeto é tudo aquilo que pode ser substrato de predicações válidas, né? Ou, de modo mais enfático, né, isso é uma citação do Husserl, toda lógica terminaria se o conceito de objeto não fosse entendido de forma tão ampla como esta equivalência o exige, ou seja, se não se permitisse também que as ideias fossem válidas como objetos. Tá? Bom, essa simples admissão de objetos ideais, ela é ainda ingênua. Ela só admite a possibilidade de um domínio temático próprio à lógica pura. Não é o domínio das vivências psíquicas, é um domínio objetivo, né? Mas a lógica pura, assim entendida, ainda é assunto dos matemáticos. Você repete essa expressão em várias passagens, né? É assunto dos matemáticos, né? Então, essa referência aos objetos dados na ingenuidade dogmático-objetiva precede toda a teoria e precede, portanto, também toda a filosofia, né? Então, o platônico ele é ingênuo quando ele faz juízos científicos de tipo ideal sobre objetos ideais, assim como o empirista é ingênuo ao fazer juízos científicos de tipo real sobre objetos reais. Isso é uma paráfrase do Husserl também, passagem um pouco mais longa. O nível filosófico de investigação entra em cena somente quando nos deparamos com o problema do conhecimento. Bom, então, ao admitir os objetos ideais, não somos ainda teóricos do conhecimento. A simples assunção de... A refutação do psicologismo não nos dá ainda teoria do conhecimento, certo? Bom, apenas os admitimos como objetualidades passíveis de ser dadas ao lado das objetualidades sensíveis. Somente quando problematizamos a própria doação é que tanto o platônico quanto o empirista poderão converter suas ciências, e respectivamente lógica pura e ciências naturais, né, em ciências filosóficas, né? Então, digamos assim, é a teoria do conhecimento que traz o nível filosófico de investigação, né, para ciências ideais e para ciências reais, né, ciências naturais, ciências do domínio da lógica pura. Bom, dada a definição de objeto como substrato de predicações válidas, podemos compreender a tarefa de elucidação, clarificação, enfim, do conhecimento, como aquela de corrigir as tendências para uma interpretação falsa da saída das dificuldades cardeais de compreensão do ser e da consciência,
ambas tomadas em um sentido muito amplo. Isso é uma citação do Russell, esqueci de falar. Então, veja bem, as dificuldades cardeais de compreensão do ser e da consciência tomadas em um sentido muito amplo. Então, por isso, Russell pode afirmar sobre as investigações que, cito, extensas investigações também diziam respeito ao problema do conhecimento real. Né? E no novo retrabalho eu fui ainda mais longe com isso. Esse retrabalho são aqueles... Tá no volume 20 da Usseliana, né? Então, veja que tem ali, então, proposições sobre a problemática, né, do conhecimento real. Embora o foco seja, claro, nas objetualidades ideais. Ou seja, dada a generalidade da problemática do conhecimento nos termos da compreensão relação ser-consciência, né, e dada a definição ampla de objetos como substrato de predicações válidas, segue-se que a clarificação do problema do conhecimento analítico, objetualidades ideais, categoriais, não excluirá a clarificação do problema do conhecimento sensível, real. Aliás, está na própria teoria da intuição categorial, você precisa da intuição sensível fundante. Né? Bom, então, em suma, a fenomenologia, enquanto disciplina filosófica, vai assumir a tarefa de clarificar a questão do conhecimento no sentido amplo, dada essa noção, então, de objeto como substrato de predicações válidas, isto é, a questão generalíssima da doação da transcendência. Bom, posta essa questão generalíssima da doação da transcendência, Russell vai nos apresentar aquela restrição metodológica crucial, que está lá no último parágrafo da introdução, para a consecução dessa tarefa. Princípio da ausência de pressupostos nas investigações em teoria do conhecimento. Eu não vou conseguir, enfim, analisar esse parágrafo, eu fiz isso com um artigo que vai ser publicado na Unicinos, em que eu vou tratar dessas questões aqui. Então, remeto para esse artigo quando sair. Essas premissas metodológicas foram, na maior parte dos casos, digamos assim, das leituras de Russell, né, reduzidas a esse rótulo de neutralidade metafísica, que está correto até certo ponto, né, mas enfim, a ideia aqui é problematizar esse rótulo, né, da neutralidade metafísica da primeira fenomenologia. E o que se extrai daí é basicamente essa ideia de que Russell, na obra inaugural, compreendia a fenomenologia como investigação descritiva das vivências da consciência em desconexão com a questão sobre a existência do mundo externo. Né? A fenomenologia seria só isso ali, naquele começo. Né? Bem, mas se nós nos restringimos, o horizonte temático às vivências, como colocar a questão da transcendência das vivências, que era a questão capital ali, né, do modo como eu fiz essa breve reconstrução, né, de que o platônico e o empirista são ingênuos na mera aceitação dos seus objetos. O problema está na atestação intuitiva, né, dessas objetualidades, ou seja, como que a imanência das vivências alcança, né, essa transcendência. E aqui a gente tem que fazer o esforço para ficar na fenomenologia pré-transcendental. Não temos ainda a redução fenomenológica, então não dá para encarar essa questão ainda nos termos que é colocado, por exemplo, lá a partir de 1908, ou a partir das lições lá da ideia da fenomenologia. Né? Aqui a gente tem que ficar ainda nesse sentido bem... Pré-redução, esquece que existe redução fenomenológica. Né? Então, como explicar o sentido o sentido da transcendência se ela está, por princípio, excluída do domínio da investigação? Né? Com esse dilema metodológico em mãos, o que se tenta entender na literatura secundária, muitas vezes, é se a fenomenologia pré-transcendental, ou melhor, se a virada transcendental implica em abandonar essa neutralidade, né? Ou até mesmo abraçar uma espécie de idealismo metafísico, né? Como se fosse assim, para conseguir lidar com a questão da transcendência, precisa de uma interpretação metafísica da transcendência. Né? E por isso que há essa leitura, que é a leitura que mais ou menos eu quero meio que me contrapor aqui, né, de que na primeira fenomenologia pré-transcendental, você tem essa neutralidade metafísica radical, ou seja, a fenomenologia não tem a ver com a metafísica, né? A metafísica está lá, o empreendimento fenomenológico está aqui, por assim dizer, e a virada transcendental vai trazer esse peso mais metafísico, né? Ou ontológico, sei lá, de dizer o que a realidade
é propriamente, enfim. Normalmente isso é lido na chave de um idealismo da consciência. A leitura que eu vou apresentar aqui é o contrário, né? É de que a metafísica, desculpa, estava mais presente nessa fenomenologia inicial e depois não. Depois a fenomenologia meio que se torna um pouco mais ciente dos seus limites, né? E fica um entendimento mais, digamos, crítico, né? No sentido kantiano, talvez, de que dos limites da sua investigação, né? Porque a metafísica está lá, a fenomenologia aqui. Mas vamos chegar lá, né? Então, finalmente, o texto principal para a gente entender isso, né, é esse texto que eu mencionei, então, Teoria do Conhecimento e as questões centrais da metafísica. Russell inicia esse texto apontando, então, para essa situação desconcertante na qual se encontra o tema da conferência, que é a metafísica e a teoria do conhecimento. Então, ele diz, eu cito, essa falta de clareza com respeito aos problemas da metafísica e da teoria do conhecimento é o que tem ainda hoje impedido acesso ao pensamento filosófico. Tá? Então, bom, para reforçar esse ponto, o Russell contrasta a situação da filosofia com a das demais ciências. Então, se você vai a uma conferência sobre aritmética, sobre geometria, mecânica, eletricidade, mineralogia, geologia, etc., já se sabe de antemão sobre o que a conferência trata. Ou seja, você já tem o domínio de objetos e o conjunto de problemas pertencentes a essas disciplinas. E na filosofia, a situação é completamente diferente, né? Especialmente, diz-nos Russell, com respeito às suas áreas centrais, né? Que são precisamente teoria do conhecimento e metafísica. Russell vai dizer que mesmo na própria concepção desses principais domínios falta unidade. Alguns consideram que se trata de uma única disciplina, né? Naquela época principalmente, né? Bom, enfim. Seja compreendendo a teoria do conhecimento como um mero capítulo da metafísica, seja simplesmente identificando ambas as disciplinas. Outros consideram que elas são disciplinas essencialmente distintas. Enfim, vai numerando, uma, como ele vai dizer mais à frente, uma guerra de todos contra todos. E o conflito não termina aí, né? Não há acordo também com respeito à relação entre filosofia e ciências naturais, se ambas requerem ou não um complemento por parte da metafísica e da teoria do conhecimento, ou se podem prosseguir sem elas. E se a resposta for que necessita uma da outra, então como que se daria essa complementação? Seria a teoria do conhecimento idêntica à lógica, né? Ou seria independente da lógica? Seria a teoria do conhecimento independente da psicologia, né? Então, a situação é caótica, né? E a discussão sobre o objeto e o conjunto de problemas é isso que eu falei, é uma guerra de todos contra todos, né? E a raiz dessas divergências já está identificada. Ela está justamente, então, nesse trabalho de delimitação exata do objeto e do grupo de problemas dos principais domínios da filosofia, né? Russell vai dizer, então, de um modo bem dramático, como costuma dizer nessas conferências, que o destino da filosofia depende da clarificação dos grupos de problemas da metafísica e da teoria do conhecimento. Então, disso depende do destino da filosofia. A clareza com a qual as ciências tratam os seus objetos e seus problemas oculta aí, né, tem um ponto cego fundamental. Você vai dizer, elas se iniciam com uma grande massa de crenças críticas não examinadas, né, que já prefigura um pouco que o Russell vai dizer depois, bem mais à frente, sobre a atitude natural. Né? Então, o Russell se restringe às ciências da experiência, ou seja, às ciências naturais e à psicologia, cujo domínio de objeto é o ser e o real. É interessante nessa conferência que ele fica, então, nesse domínio do ser e do real, e não do ideal. Né? Essas ciências, né, as ciências naturais e a psicologia, possuem pressupostos indispensáveis para suas tarefas. Pressupostos estes cuja validade, então, permanece fora de questão. Né? Dentre esses pressupostos, menciona Russell a existência do mundo externo, ou seja, uma multiplicidade de coisas com propriedades que estão ligadas umas às outras, seres conscientes por meio de relações causais. Não, desculpa, peraí, era uma frase só. Estou traduzindo na hora aqui. A existência de um mundo externo, ou seja, uma multiplicidade de coisas com propriedades
coisas que estão ligadas umas às outras e a seres conscientes, certo? Então é isso. Pressupõe o mundo externo, com coisas, e que essas coisas entram em relação com o ser cognoscente, etc. Isso tudo são pressupostos não esclarecidos. Né? Todos esses pressupostos são heranças que as ciências da experiência devem às crenças da consciência pré-científica. Então, há uma continuidade aí, justamente o que vai ser falado mais à frente, né? Como atitude natural, né? E a ciência natural como um refinamento daquilo que se faz na atitude natural. Né? É a mudança de atitude, né? A suspensão da atitude natural que leva para a filosofia. Bom, mas aí eu fui lá para frente, né? Então, é isso, as crenças da consciência pré-científica, né? A ciência da experiência devem esses pressupostos às crenças da consciência pré-científica ingênua, né? Ou seja, a distinção entre mim e outras pessoas, e novamente entre mim e a natureza externa, com as suas coisas, processos, relações de coexistência e causalidade, a qual o cientista natural e psicólogo encontra previamente diante de si, né? Tudo isso, então, isso é uma citação do Russell também, tudo isso são essas heranças dogmáticas da consciência pré-científica que as ciências utilizam, né? Então, as ciências da experiência, que lidam com o ser e com a realidade, têm como pressupostos as crenças inquestionáveis, aquelas crenças de que existe um mundo real, composto de uma pluralidade de coisas, suas propriedades, que se relacionam causalmente, etc. Então, numa palavra, falta às ciências a radicalidade de questionar o ponto de partida da consciência pré-científica, né? E que esse ponto seja problemático, ou seja, que é possível questionar esse ponto de partida, coisa que as ciências não fazem, segundo o Russell, é fácil de mostrar. Isso é uma citação do Russell. Fácil de mostrar. Então, consideremos a situação tal como apresentada por esse ponto de partida. Tem uma consciência cognoscente e tem um mundo externo, de coisas reais, certo? Trata-se, neste caso, de duas realidades distintas. Você tem a consciência com seus atos de conhecimento de um lado e a realidade com coisas reais, propriedades, relações causais de outro. A consciência é um juízo, e juízos são vivências psíquicas. Você vai dizer, eu cito, essas vivências que pertencem como tal ao nexo de conteúdos que constituem o eu. A coisa, por sua vez, já é externa ao eu. Ela deve existir, quer eu pense nela ou não, né? Quer eu a conheça ou não. Na percepção externa, por exemplo, eu vejo uma árvore, ela está aí, quer eu a veja ou não. Mas o que é verdadeiramente dado na vivência não é a coisa, mas a aparição subjetiva. Né? Isso vai dizer Russell. Né? O que está dado na vivência não é a coisa, mas é a aparição subjetiva. Isso é interessante até para... Bom, não vou entrar nessa questão, porque eu estava hoje vendo um debate do Nathan com Russell, né? É por aí também. Então, se eu fecho os olhos, tal aparição se ausenta, mas a coisa continua ali. Se eu torno a abrir os olhos, então não é como se a coisa magicamente, eu cito Russell, magicamente voasse até meus olhos, a partir daí entrasse na minha consciência de uma maneira mística. Ao contrário, a coisa é o que ela é, apenas que agora as condições estão dadas para aquela vivência subjetiva que denominamos visão da coisa. Portanto, sempre que o que estiver em questão for o conhecimento da realidade externa, então o que está em jogo são fenômenos subjetivos, que alguém, por exemplo, um cientista natural, possui. E apenas esses fenômenos são dados imediatamente. E aí surge a questão, coloca Russell a questão, mas como então chegamos a ir além desses fenômenos? Com que direito nós, que temos esses fenômenos determinados de tal e tal forma, julgamos que não só eles existem em nós, mas também que certas coisas correspondentes a eles existem fora de nós? Eu acho muito interessante esse texto, porque ele está colocando a questão do conhecimento no sentido bem tradicional, né, moderno, que não é a formulação da fenomenologia. Então, essa é uma questão de princípio. E aí é uma citação interessante do Russell, né? Assim que cientistas naturais começam a refletir sobre os princípios da sua ciência, eles fazem metafísica, apenas que não querem chamar a criança pelo seu nome mal visto. Isso está na citação do Russell. Bom, nós temos, então, uma primeira tarefa, que é claramente metafísica. E essa tarefa é gnoseológica, né? É da teoria do conhecimento.
Metafísica não é, portanto, aquela metafísica racional girando analiticamente em torno de conceitos puros, de inspiração wolffiana, né, que foi combatida por Kant. Antes, vai dizer Russell, eu cito, a própria crítica da razão kantiana, no sentido de um conceito natural e corretamente concebido, deve ser denominada metafísica. As ciências exigem, portanto, uma metafísica, na medida em que esta é compreendida como crítica do conhecimento, ou seja, como disciplina capaz de justificar o nosso conhecimento da coisa externa, no caso da ciência da experiência, né? E, portanto, capaz de nos da coisa real externa, né? E, portanto, capaz de nos dizer o que é o ser e a realidade de que essas ciências tratam. Essa tarefa não compete às ciências, uma vez que o cientista parte dessa consciência natural ingênua. E as ciências empíricas são um mero, como eu disse, né, um mero refinamento do mundo, tal como ele é encontrado pela consciência natural ingênua. Tem um comentador, o Maiolino, né, que fala que dá esse título de ontologias odológicas, né, para ciências, né, tal como compreendida pelo Russell nessa sua primeira fase. Odologia é estudo dos caminhos, né? Então a ciência ela meramente tateia para encontrar caminhos no ser, ela não diz o que o ser é ele mesmo. Isso isso competiria à metafísica ontológica, que é essa concepção de metafísica dessa primeira fase do Russell, né? Bom, então o objetivo das ciências é eminentemente prático. Eu cito o Russell, né? Podemos dizer, isso reforça inclusive esse título de ontologia odológica, né? Cito Russell. A orientação no mundo da experiência, infinitamente aperfeiçoada e refinada, é a realização das ciências empíricas. Bom, então, tão logo começamos a refletir sobre os pressupostos das ciências e nos deparamos com essas questões gnoseológicas, várias posições vêm à tona. O Russell menciona nesse texto algumas delas. Solipsismo, que não reconhece como legítimo qualquer conhecimento que não das próprias vivências. Idealismo da consciência, que reduz todo o ser real ao fenômeno da consciência efetiva e possível. Dualistas, que reconhecem dois gêneros de realidade, corpo e alma, e que não problematiza o ponto de partida, o ponto de vista da vida natural, aquele que toma por óbvio o acesso à realidade exterior ao eu, entre outros. O senhor vai mapeando, então, essas posições. E todas essas posições partem desse problema a respeito da fonte do conhecimento, que é formulado pelo Russell. Logo no início do texto, isso. Eu cito. As perguntas sobre as diversas fontes do conhecimento, sobre a origem do conhecimento, etc., dependendo da posição da qual se parte, as soluções são: todo conhecimento surge dos sentidos, da percepção, a experiência interna, externa, etc., e, novamente, todo conhecimento vem do entendimento, da razão, etc. Então, tradicionalmente, é dado por óbvio que o conhecimento ou começa pelos sentidos, internos ou externos, né, ou pelo entendimento, e esse é usualmente o ponto de partida das investigações acerca da origem do conhecimento. Essa oposição, no entanto, veja que o Russell está pegando todo o vocabulário filosófico moderno, né, todas essas posições são as posições da filosofia moderna, no que diz respeito à teoria do conhecimento. E Russell está dizendo, todas essas posições extraem o seu vocabulário do discurso prático do dia a dia, sendo, portanto, filosoficamente confusas. Ele vai dizer, outra é a clareza filosófica, que é exigida para os princípios últimos. Mais uma vez, eu insisto que a gente já vê aqui meio que prefigurado o ponto principal da fenomenologia, que é a mudança de atitude, né? Bom, que o destino da filosofia dependa da solução dessas perguntas nos indica que o problema da filosofia para Russell é um problema tipicamente moderno, né? Para Russell, a delimitação exata da disciplina da teoria do conhecimento e do seu problema são as questões nucleares da filosofia e, cito, todo o edifício teórico de todas as disciplinas filosóficas e, portanto, toda a visão de mundo, o respectivo ponto de vista filosófico é essencialmente dependente da sua solução. Então, percebam que há essa dependência, né, da interpretação que se tem do ser, da solução gnoseológica que se dá, né? Bom, eu vou explorar isso um pouco, vai ficar um pouco mais claro, espero.
nós já encontramos, então, mesmo que de forma rudimentar, aquela tendência nos escritos posteriores do Husserl de essa dependência entre posições metafísicas e teoria do conhecimento. É basicamente isso, né? Ou seja, a teoria do conhecimento é esse solo a partir do qual se deve responder essas questões que motivam as posições metafísicas clássicas, né? Todas tendo a ver com a relação sujeito-cognoscente e mundo conhecido. Essa tendência é confirmada quando, depois de apresentar algumas posições gnoseológicas possíveis, né, que eu falei, solipsismo, idealismo da consciência, dualismo, etc., Husserl afirma que as difíceis questões fundamentais sobre a objetividade do conhecimento tendem a determinar toda a nossa concepção do ser do mundo, e que as visões possíveis aqui são muitas. Ou seja, a pergunta pelo valor da objetividade do conhecimento, pela essência do conhecimento, é inseparável da pergunta pela essência do ser. Ou seja, a pergunta sobre, eu cito Husserl, o que o ser conhecido é, em sentido último. Husserl vai dizer que essa é a pergunta fundamental da metafísica, saber o que o ser conhecido é, em sentido último. Então, ao contrário das ciências, que não se preocupam com esses problemas últimos do conhecer e do ser, mas antes buscam fórmulas exatas, eu cito, fórmulas exatas, segundo as quais se pode reconstruir conexões causais no passado, a partir do que é dado na respectiva aparição, e calculá-las no futuro. Contrariamente a isso, a metafísica busca, eu cito Husserl, a metafísica busca conhecer o ser mais íntimo da realidade e compreender os problemas mais profundos da relação entre conhecimento e ser. Fim de citação. Essa divisão, ela não é apenas uma divisão de interesses temáticos, mas é um sinal da especificidade de cada domínio, né? Então, as ciências empíricas são incapazes de lidar com os problemas relativos ao ser e ao conhecer, dado que a sua investigação já parte da solução prévia desses problemas, né? As ciências exigem que o mundo seja dado como um mundo de coisas, com suas propriedades e relações causais, senão elas não poderiam nem começar, seria meio, né? Não teria objeto. As ciências empíricas calculam. Para calcular, você tem que ter um objeto para ser calculado, né? Então, não faz sentido para as ciências questionar a existência do objeto que se pretende calcular. Então, elas dependem da posição acrítica dos objetos, como objetos reais, de um mundo externo à consciência. Então, elas são incapazes de lidar com essa questão da abertura do mundo, né? Que é a questão, por excelência, aí, da teoria do conhecimento, que vai ser a questão da fenomenologia, né? Essa abertura é pressuposta. Por isso que as ciências, nessa configuração primeira aqui da fenomenologia do Husserl, né, isso eu acho que muda, né, depois. É um pouco complicada essa questão, mas eu acho que muda. Mas Husserl vai dizer bem cravado aqui que as ciências exigem esse complemento por uma outra ciência com outros tipos de problemas, e ele vai dizer o quê? Cito, essa outra ciência é, como eu não precisava dizer, a metafísica. Então aqui ele está dizendo bem explicitamente, né, as ciências positivas, naturais, etc., exigem o complemento pela metafísica. Então, eis a definição de metafísica que o Husserl nos oferece nesse texto. Eu cito: investigar o que são os entes, em última instância, intimamente ligados a isto, como vimos, estão as questões sobre os princípios supremos do conhecimento que devem nos permitir alcançar a verdade real e de cuja solução dependem tão essencialmente as determinações que atribuímos ao ser real. Nossa, essa passagem para mim é muito explícita, né, para mostrar o que Husserl pretendia nesse início da sua fenomenologia, né? Quer dizer, as questões sobre os princípios supremos do conhecimento, né? E a solução para alcançar a verdade real depende dessas questões, né? A metafísica é, portanto, aquela ciência que investiga a natureza última do ser e da realidade. Isso é uma definição bem do Brentano. Como tal, ela é complementar às ciências, que, pela sua própria definição, não podem realizar essa investigação, pois elas partem, certo? Por isso a necessidade da metafísica, e por isso a metafísica deve começar pela crítica do conhecimento. Você vê que a teoria do conhecimento do Husserl, no início, ele compreendia meio como metafísica mesmo, né? E aí cita Husserl, né? Como iniciar a investigação metafísica, se não com a crítica das representações que já formamos sobre uma realidade?
Bom, para concluir bem rapidamente, para a gente discutir aqui, eis assim, então, essa vinculação intrínseca entre teoria do conhecimento e metafísica. Cito Russell, as questões fundamentais sobre a relação entre conhecimento e ser determinam toda a nossa apreensão do fundamento essencial da realidade que aparece. Então, o projeto inicial da fenomenologia do Russell tinha em vista essa intenção metafísica, né? A solução do problema do conhecimento poderá nos dizer se os conceitos com os quais as ciências operam e que elas herdam da concepção pré-científica do mundo, tais como coisa, propriedade, causa, efeito, matéria, força, ser, aparência, surgimento, perecimento, unidade, pluralidade, espaço, tempo, etc., se tudo isso possui valor objetivo. Então a questão cito Russell, se o mundo, tal como ele aparece aqui, e encontra tratamento teórico, é o mundo real. E aí mais uma citação, né? Em suma, a ciência a qual a solução dessas questões cabe, a ciência que, em geral, se esforça para nos dar o último conhecimento alcançável em relação à realidade, nós chamamos de metafísica. Sob o nome de teoria do conhecimento, em parte devem valer como um pré-requisito geral de todas as ciências e, em parte também, em especial em relação ao ser em si, devem valer como questões fundamentais da metafísica. Eu acho que assim, gente, mais explícito que isso é impossível, né? Uma citação do Russell, né? Sob o nome de teoria do conhecimento, devemos entender questões fundamentais da metafísica, né? Enfim. Em suma, a metafísica é o pressuposto das demais ciências e a teoria do conhecimento apresenta a sua pergunta fundamental. Bom, esse mais ou menos foi o meu objetivo aqui, desenhar como que nessa sua primeira aparição da fenomenologia tem essa relação muito íntima com a metafísica, né? E é até plausível falar dessa intenção metafísica de fundo, né? Nessa primeira proposta de Russell. E isso, a minha ideia, né, no desenvolvimento dessa pesquisa, desses estudos, a minha ideia é que isso se modifica depois, bastante, né? Com a virada transcendental, a fenomenologia assume essa característica de ser uma investigação das estruturas de sentido da experiência em desconexão com relação ao ser ou não ser, né? Se não é ciência por excelência do ser fenomenal, né? Então, sem essa preocupação, desatando mesmo esse compromisso de ser com as coisas, né? E aí ela realmente faz um recuo e não se interessa mais. Não se interessa talvez seja muito forte, né? Mas enfim, se afasta mesmo de uma intenção metafísica, podemos dizer assim. Tem uma passagem, eu quero concluir com essa passagem, de 1908, está em Filosofia Primeira essa passagem, onde você vai dizer: a facticidade é o campo não da fenomenologia, mas da metafísica. E aí ele vai dizer que há uma maravilha aqui, que é a racionalidade, que se prova na consciência absoluta pelo fato de que não apenas qualquer coisa é constituída nela, mas pelo fato de que uma natureza é constituída enquanto correlato de uma ciência natural exata. Então, perceba que a maravilha, né, não é mais a correlação ser-consciência, mas é o fato, né, enquanto correlato de uma ciência natural exata. E aí ele vai se perguntar, o que é essa racionalidade? É interessante que ele usa aqui o latino, né, rationalitet, ele não usa Vernunftigkeit, né? Poderíamos dizer que consiste em que não há meramente uma correlação entre consciência e objetualidade, mas há uma correlação entre consciência factual e ciência empírica. Certo? Então, parece, por essa passagem, algumas outras, isso são tópicos para continuidade dessa pesquisa, né? Que a partir da virada transcendental há não uma, como muitos intérpretes colocaram, né, um exacerbamento metafísico, né, de interpretar o mundo como de dar uma interpretação mais forte assim de um idealismo da consciência e tudo mais, né? Mas é o contrário, né? Com a abertura desse campo fenomenal e com a constituição da fenomenologia como ciência das estruturas de sentido dos fenômenos e tudo mais, aí você marca bem os limites, né? O fato, a facticidade já não é da alçada
da fenomenologia. Então, bom, só para resumir, né, mais ou menos o que eu falei aqui, a metafísica, então, não entendida como isso que lida com o puro conceito, né, obviamente, não se trata aqui de uma derivação a priori da realidade a partir da ideia, sei lá, no estilo de uma metafísica da natureza, né, como Schelling, uma coisa assim. Não é esse sentido de metafísica para o Russell aqui, né? A metafísica lida com fatos, né? E ela é a determinação do sentido último da realidade, né? Ciência última da realidade, né? Isso é a metafísica, né? E a fenomenologia, em princípio, depois da virada transcendental, não vai ter mais a metafísica como seu campo, né? E é isso, quer dizer, nesse primeiro momento, eu acho que fica bem claro, né, que o empreendimento gnoseológico apresentado ali pelas investigações não é tão fácil dizer assim, a partir daquela leitura do princípio da ausência de pressupostos, dizer que simplesmente a fenomenologia não lida com a questão com relação ao mundo externo e tudo mais, então ela não lida com metafísica, faz uma simples psicologia intencional. Eu acho que é o contrário, a interpretação que Russell tem sobre metafísica nessa época mostra que o intento ali naquele início era mais radical até, né? Era compreender a teoria do conhecimento como um momento da metafísica, com a pergunta, na verdade, central da metafísica, certo? Bom, gente, é mais ou menos isso que eu queria apresentar.